Oi, gente, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Larissa e esse é o filme da semana. Mas essa semana, novamente, não tem um filme da semana, mas um assunto da semana, um conceito da semana. Esse podcast tá tomando rumos cada vez mais abstratos. Mas aí todos nós estamos, o país, o sistema global e tudo mais, né? Na última semana tá batendo em mim o isolamento, sabe? Tá ficando mais difícil, assim, não ver tanta gente. Eu acho que eu não sei mais conversar com as pessoas, que não seja por trocas de áudio no WhatsApp ou mensagem de texto. Eu acho que isso pode prejudicar seriamente as minhas skills, as minhas habilidades sociais, que não são lá grandes coisas. E com isso tudo eu tô finalizando algumas séries, que aí eu volto a falar depois quando eu terminar delas. Aí eu falo com mais propriedade, né, porque eu terminei. E eu revi o Missão Impossível 2, que eu tô no projeto, né, eu comentei no passado que eu tô no meu projeto de rever os Missões Impossíveis que eu já vi, pra assistir os mais recentes que eu não vi. E eu vi o 2, e eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu achei legal, ok, bacana. E eu revi e eu achei inicialmente ruim. Eu não tava gostando, eu tava achando os diálogos muito ruins. As atuações estavam ok, mas tudo o que acontecia eu meio que sabia que ia acontecer, eu tava conseguindo prever tudo que ia rolar no filme até o plot twist, até a virada do terceiro ato. Que aí aconteceu um negócio que eu sempre esqueço que isso existe no universo do Missão Impossível, que é a questão das máscaras de rosto, que é a pessoa coloca uma máscara e vira a pessoa. É mágico. E troca a voz também. Tem um negocinho que eles colocam como da voz. Eu queria pensar em termos técnicos, mas tá bem difícil pensar em termos técnicos, então vai nisso mesmo. E essa mudança, né, esse plot twist tem a ver com isso, que eu sempre esqueço que existe essa opção nesse universo. E sempre quando acontece eu fico, nossa, é verdade, né, dá pra fazer isso. Aí eu fiquei bastante surpresa com essa virada, que inclusive não era pra ser surpresa, já que eu já assisti o filme, então eu supostamente sabia que aquilo ia acontecer e eu fiquei extremamente surpresa. Então isso mostra que a minha memória não é aquelas coisas. E também no final tem uma cena que eu gostei muito. Eu quero destacar ela como a melhor cena do filme, que a cena é a seguinte. Tá rolando uma perseguição de moto. Do Tom Cruise e do vilão do filme, que eu não lembro quem era. Era um cara lá. Eles estão andando de moto pelas estradas da Austrália, porque o filme se passa boa parte em Sydney. Aí tem um dado momento que eles estão vindo um de frente pro outro, assim, na estrada. Aí o Tom Cruise tá vindo de um lado, ele tá vindo do outro, eles estão indo assim, um em direção ao outro pra eles trombarem. Aí quando eles chegam perto o suficiente, os dois pulam da moto e se envolvem num grande abraço violento. Lembra muito a luta do Simba com o Scar no Rei Leão. Que os dois leões ficam de pé assim e começam a se bater. Então eles pulam da moto, se engalfinham lá pra brigar. Enquanto isso, as duas motos elas se colidem entre si e explodem. E eu acho que isso é cinema. É isso que eu quero no filme de ação. Exatamente isso. Também revi nas últimas 24 horas todos os filmes dos Jogos Vorazes. Eu quero dar o crédito que isso só aconteceu por causa do grupo do Facebook Dias de Cinefilia, que é a única razão que eu ainda tenho Facebook. Inclusive, se você, ouvinte, participa desse grupo e está me ouvindo, eu fico muito feliz. Um abraço. E rolou várias. Eu não sei por quê. Porque assim, eu tô tentando ficar longe de rede social pra ver se isso me deixa melhor. E quando eu digo ficar longe de rede social, eu quero dizer entrar 3 vezes ao dia ao invés de 30, sabe? Ao invés de eu ficar entrando toda hora. Ao invés de eu ficar entrando toda hora, eu entro de manhã, na hora do almoço e à noite. Então, assim, esse é o meu ficar longe das redes sociais. Mas enfim, estavam postando coisas sobre o filme e eu falei, putz, nossa, faz muito tempo que eu vi Jogos Vorazes, né? Os livros, os filmes. Eu li os livros também, eu li os livros todos antes de ver os filmes. E pensei, que saudade, né? Vou ver. Aí na Netflix não tinha o primeiro, tinha o 2 e o 3 parte 1 e 2, que, né, tem isso. Eu falei, o 1 ele é mais básico, né? Eu lembro mais ou menos o que acontece. Tudo bem começar pelo 2, que inclusive é algo que eu gosto mais. Eu assisti o 2, eu assisti o 3 até metade, aí eu dormi, porque já era tarde. Aí hoje, como é feriado, terminei de assistir e assisti o 3. E eu continuo gostando, e talvez até goste mais.
Porque quando li o livro pela primeira vez, eu acho que já tinha saído o filme, porque nenhum dos Jogos Vorazes eu vi no cinema. Eu já era um pouco mais velha, que assim, a franquia tem mais apelo com adolescente, né? Eu já tava na faculdade, eu acho. No começo da faculdade, mas já tinha 19 anos, então eu queria coisas mais sérias. Não, eu não queria. Eu ainda tava lendo alta fantasia, mas eu tava tentando buscar coisas mais adultas, tipo trilogia Millennium. Millennium. Eu li nessa época também. Então, assim, eu tinha acabado de ler a trilogia Millennium e fui ler Jogos Vorazes, sabe? Foi uma boa guinada, assim. Uma coisa que eu não gosto muito dos livros é que ela é toda em primeira pessoa, e eu não gosto de livro em primeira pessoa. Mas, ao mesmo tempo, livros em primeira pessoa, ele tem aquele artifício de se o narrador é confiável ou não. Eu gosto quando ele não é confiável. E também de que você pega as coisas pela percepção dela. Então, às vezes ela não entende o que tá acontecendo, você também não entende o que tá acontecendo. Ela descreve mais ou menos o que tá rolando, e às vezes ela não entende, mas você entende. Mas eu fico irritada um pouco com terceira pessoa, eu evito bastante ler. Se eu, se eu sei que um livro é assim, eu geralmente isso me brocha de ler ele. Mas eu leio mesmo assim. Tô bem ruim de leitura, inclusive. E ano passado eu só li Deuses Americanos, só. Comecei a ler Watchmen pra assistir a série. E não terminei, nem vi a série. Nossa, eu me enrolo muito nos meus assuntos quando eu não preparo ele. Na verdade, eu preparei, mas eu preparei na minha cabeça. Eu não escrevi. Eu fiz uma página aqui de um caderninho com pontos pra falar. Que eu nem sei se vai dar pra falar, porque é muita coisa. Mas a grande questão eu gosto de Jogos Vorazes, mas eu nunca fui aquela fã assídua. Eu assisti os filmes quando eles já estavam disponíveis em... Eu acho que os dois últimos eu assisti na Netflix até, e os outros... Acho que eu aluguei o DVD, baixei. Eu aluguei o DVD do primeiro, o segundo eu não sei como que eu assisti. Os livros também, eu sei que eu tenho o segundo, porque eu sei que minha irmã me deu de presente. O primeiro, eu não sei se eu comprei ou se eu li da biblioteca. Mas o terceiro eu tenho certeza que eu não tenho. Como eu li, não sei, mas eu li. Inclusive, eu li o terceiro bem depois dos outros. Eu acho que eu li o primeiro, aí eu li o segundo logo depois. Aí, como eu não tinha o terceiro, eu só fui ler depois que eu achei ele, eu não sei. Mas o fato é, eu não li os três um em seguida do outro. Também os filmes eu só assisti quando deu. Mas eu gosto muito deles e eu acho muito interessante notar que hoje a gente tem essa discussão de filmes de uns 2 anos pra cá, acho que desde que saiu o filme da Mulher Maravilha, que a gente tem essa discussão de filmes de super-heroínas e filmes com protagonismo feminino, assim, que saem da casinha do romance. E Jogos Vorazes já fez isso. Tá que não é tão antigo assim. O primeiro filme é de 2012. Mas se a gente parar pra pensar o mundo, como era o mundo em 2012, a gente achava que o mundo ia acabar em 2012. E às vezes ele até acabou em 2012. Isso aqui que a gente tá vivendo é o The Bad Place. A gente tá no The Bad Place. Mas, querendo ou não, é um filme de ação e aventura. A protagonista é uma menina, né? Ela tem 16 anos no primeiro filme. No último filme deve ter passar o quê? Uns 2, 3 anos. E ela passa por vários traumas nesse meio do caminho. É onde eu descobri a Jennifer Lawrence, né? Onde o mundo descobriu a Jennifer Lawrence. Eu gosto muito de me gabar quando eu conheço alguns atores que ficam famosos que eu já conhecia, mas ela não. Ela eu fui conhecer mesmo nos Jogos Vorazes. Inclusive, a imagem que eu tenho dela é de cabelo castanho. Eu demorei muito pra me acostumar com ela loira, porque pra mim ela é a Katniss. Inclusive, eu acho que é o melhor trabalho de Jennifer Lawrence. Eu acho ela uma boa atriz. Deu uma saturada? Deu. Mas eu acho ela muito boa em Jogos Vorazes. Aliás, eu acho todo mundo muito bom. A franquia tem muitas participações especiais de muita gente. Às vezes até com uns papel muito pequeno. Muita gente, inclusive, reclama. Eu lembro que eu vi muita gente reclamando na época do final, tanto do filme quanto do livro, que é meio bad vibes, assim, e eu gosto do final. Não que eu gosto do que aconteceu com ela, do que acontece com todo mundo, mas eu acho ele coerente com o universo que foi criado e com as situações que ela passa. Tipo, não, principalmente agora que a gente tá vivendo numa distopia, não tem como ter um final feliz. Tipo, ela participou de 2, 3, se você considerar as últimas coisas como os Jogos Vorazes. Ela participou de várias matanças e não tem como alguém não sair traumatizado disso, sabe? Não parece que tem psicólogo por lá. E aí, acho coerente o final dela. Inclusive,
é muito mais violento do que eu lembrava, porque quando eu assisti eu era bem mais nova, e é um filme infanto-juvenil, né? Ele é tão violento quanto dá pra ser num filme pra manter a censura de, sei lá, 14 anos, que é... Mas principalmente o último, que tem a parte de guerrilha, e tem uns temas, assim, muito interessantes, diria. Eu acho muito interessante a resolução de tudo. Eu vi muita gente reclamando de muitas coisas, mas assim, é infanto-juvenil, sabe? Eu acho que é uma obra infanto-juvenil bastante corajosa. E também o fato dela ser uma menina impacta em nada, assim, a história. Se dava pra trocar, tipo, se trocasse ela pra um homem, isso não ia impactar em nada, assim, a história em si. Então eu acho isso bastante curioso, né? Porque vivemos numa sociedade. Mas o que eu vim falar aqui hoje é sobre adaptações. Aí eu pensei em falar sobre Jogos Vorazes, mas eu não conheço tanto assim, eu não tenho tanto interesse assim em ir atrás das coisas. Então eu comecei a pensar de quando eu li o livro, tal, em terceira pessoa, que tem coisa que muda. E eu reparei numa coisa dos Jogos Vorazes que eu acho que é uma coisa que muitas adaptações sofrem, que é excesso de personagem. Aí eu parei pra pensar em coisas que funcionam em livros e coisas que funcionam em filmes. Que por muito tempo eu fui aquela pessoa irritada que ficava reclamando em fórum de internet sobre adaptações de livros não serem fiéis o suficiente. Leia-se Harry Potter. E hoje eu vejo que são mídias diferentes e que não dá pra ser igual. Não dá pra você fazer uma transposição 100% do que tá na página pra tela. Inclusive eu acho que até já fizeram isso e não deve ter ficado bom. Não consigo pensar no exemplo agora. Porque tem coisa que funciona melhor no livro e tem coisa que funciona melhor na tela. Primeiro que um livro, ele vai ser um companheiro seu por alguns dias. Ou meses, se for o meu caso, que tô lendo Adoráveis Mulheres desde dezembro. Eu comecei a ler esse livro antes de sair o filme, pensando que eu ia terminar a tempo de ver o filme, sendo que eu vi esse filme no começo de janeiro. Então, um livro, ele tem história para um tempo, assim, as coisas se desenvolvem em capítulos. A linguagem do livro, ele lembra muito mais a linguagem de série do que de filme, porque a série tem os capítulos, que aí depende da série. Cada capítulo pode ser uma história fechada em si mesma, ou uma parte menor de uma obra maior, mas tem uma estrutura fechada dentro de si mesma. Enquanto um livro, ele tem que ser único. A maioria dos filmes hoje, eles adotam uma estrutura de narrativa de 3 atos. O que é essa narrativa? Ele, assim, não é uma regra, mas é uma casinha que muitas coisas acabam entrando. Existem muitos recursos narrativos que eles podem ser vistos inicialmente como se fosse uma trapaça, por assim dizer, mas eles existem para auxiliar e eles existem porque eles funcionam também. Então, às vezes a gente reclama de filmes que estão muito dentro da sua fórmula, mas essa fórmula existe por uma razão. E estar dentro da fórmula nem sempre significa que o filme é ruim. É para isso que serve o trabalho criativo, né? Porque você tem que fazer um negócio que também seja entendível para o grande público. Então, os atos do filme, né, por assim dizer, não necessariamente eles têm a mesma duração. Inclusive, geralmente o segundo ato é a maior parte do filme e os outros depende do filme, assim, mas não é 3/3 do filme cronometrados, né? O primeiro ato, ele geralmente serve para apresentar ao público o personagem principal ou os personagens principais, a situação que eles se encontram, dar o contexto daquela história, apresentar aquele universo. E o primeiro ato acaba quando dá o chute inicial da história, quando acontece o evento que começa a história de fato. Então, assim, Harry Potter, por exemplo. Pegar... Na verdade, eu não sei se Harry Potter é um bom exemplo. Todo mundo aqui já viu Harry Potter? Eu acho que já. Mas alguma outra história mais conhecida? Vamos falar de Harry Potter mesmo. Harry Potter e a Pedra Filosofal, o filme de 2001. O primeiro ato é a parte... Tem o prólogo, né? Que é o Dumbledore deixando o Harry na soleira... O Harry bebê na soleira dos Dursley, né? Dos tios dele. Conversando com a McGonagall, conversando com o Hagrid e dando contexto do tipo... Ah, então... Os pais desse bebê morreram por causa do Voldemort e tal. A gente vai deixar ele aqui. Beleza? Beleza. Aí mostra... Tem abertura, mostra o Harry criança com os tios dele. Você sabe que o Harry é um bruxo, mas o Harry não sabe disso. E os tios dele maltratam ele. Aí mostra o Harry com os tios dele. E os tios dele não tratam ele muito bem.
Ele mora no armário debaixo da escada, tem uma vida triste, até que chega o momento que o Hagrid vai até ele com a carta de Hogwarts e fala: você é um bruxo e você vai pra Hogwarts. Então aí, até aí é o primeiro ato do filme. Aí vai começar o segundo ato, porque começou o filme, porque na sinopse você lê que Harry é um bruxo. Então é o evento que começa a história de fato. O segundo ato é a história de fato, é tudo o que acontece no filme, basicamente. E o terceiro ato, ele começa... Porque, assim, o filme, ele diz que tá indo numa direção. Harry é bruxo, vai pra Hogwarts, assiste um monte de aula, faz amigos, blá, blá, blá. E tem uma história movendo. Ah, tem o Voldemort, tem esse professor que ele é estranho. E não sei o que tem. Aí o terceiro ato começa quando tem uma mudança, tem o chamado plot twist, né? Que é a mudança da história, né? Plot twist pode ser traduzido como a história torcida. Que você acha que ela tá indo pra um lugar e de repente ela vai pra outro lugar e te surpreende. Isso é um plot twist. E aí o Harry passa o filme inteiro achando que o Snape é meio estranho, que ele pode estar armando pra ele. Aí vai lá e ele descobre que é o Quirrell que tá metido com o Voldemort. Aí esse é o plot twist. Aí o filme começa no terceiro ato. O terceiro ato costuma ser o confronto que tá cozinhando no filme inteiro e as consequências disso. Então o Harry vai lá, confronta o Quirrell, pega a Pedra Filosofal, porque afinal é Harry Potter e a Pedra Filosofal, não Harry Potter e seus mágicos dias em Hogwarts. E acontece lá a briguinha deles, aí depois ele vai, acorda e acaba o filme, né? Tem as conclusões das histórias, né? As histórias se fecham e o filme acaba. Esse é o terceiro ato. Geralmente o primeiro ato ele é mais curto, o segundo ato é mais longo, o terceiro ato é o ápice, o clímax do filme, por assim dizer. Tem filmes que tem um primeiro ato muito longo. Por exemplo, Bacurau eu acho que tem um primeiro ato muito longo. Que ele pode, à primeira vista, parecer que ele não tem essa estrutura, mas se você parar pra analisar, ele tem. 3 atos, e são 3 atos bem nítidos, assim. Quase de mudança de gênero. Então eu acho que quando o gênero vai dar uma mudada, é um ato diferente. Pelo menos essa foi a minha interpretação. No caso, a minha interpretação é do primeiro ato, o vai até quando os cavalos fogem. Eu também já vi gente falando que o segundo ato começaria quando os forasteiros chegam, mas eu acho que os cavalos fugindo é o primeiro sinal que as coisas estão estranhas. Então, falando de Bacurau sem dar spoiler. Então eu acho que pra mim começa aí o segundo ato, que todo mundo fica tipo, tem alguma coisa estranha aí. E o segundo ato vai até a cena da cabana, que todo mundo gosta. Porque aí tem a virada, que você não tá esperando aquilo. Aí você fica feliz que aquilo aconteceu. Aí tem todo o final, o clímax do filme. Então essa, pra mim, é assim que eu entendo o filme. Falando dele sem dar spoilers. Assistam Bacurau, gente. Mas então, filmes geralmente seguem essa fórmula. Você pode fazer um exercício, pegar qualquer filme, o último filme que você assistiu, pensar nesses momentos de divisão, assim, de história. Eles geralmente funcionam desse jeito. Livro, não há regras. Livro pode acontecer um monte de coisa. Livro costuma ter núcleos. A linguagem do livro tá muito mais próxima à linguagem de série mesmo, porque às vezes é focado no protagonista, às vezes tem os personagens secundários, e tem aquelas coisas que às vezes acontecem e tem pouca consequência pro futuro, porque assim, num filme, tudo que acontece, tudo que é mostrado na cena, nada daquilo é à toa. Um filme bom, né, eu vou refazer minha frase. Um filme bom, tudo que tá mostrado na tela vai significar alguma coisa. Vai ter alguma consequência. Se tem uma cena que o personagem tá fazendo uma ação, é porque ou é pra mostrar alguma característica do personagem, ou é porque fazer aquela ação vai ter uma importância no futuro. Se ele faz e aquilo não significa nada, isso é um sinal de má direção. Então, assim, uma boa direção te leva pro caminho certo. Ou descarta, porque Parasita faz muito isso. Ele dá umas ideias, ele faz alguns personagens fazerem algumas ações, terem algumas atitudes, mostrar alguns objetos que você acha que aquilo vai ter alguma significância e depois ele descarta. E aí, isso também é um sinal de uma boa direção. Então, se aparece algum item especial ou se alguma coisa diferente do personagem fazendo, isso precisa ter importância na história ou ser descartada depois, né? Esse é outra muleta narrativa que chamam de arma de Chekhov, que serve mais para objetos, né, para armas de fato, mas pode ser para objetos especiais também, né? Mas isso é outro ponto.
coisas que funcionam em livros não necessariamente vão funcionar em filmes. E outro ponto também que eu tinha falado, tem muito personagem, porque livro tem espaço pra ter muito personagem. E no filme, se você coloca personagem demais, você ou não consegue desenvolver eles o suficiente, ou o espectador se perde e não sabe mais quem é quem. E eu percebi isso bastante nos Jogos Vorazes, no último, que basicamente, assim, eu não vou dar spoiler de nada, mas tem uma boa parte do filme que ela fica meio que videogame, sabe? Correndo de checkpoint em checkpoint. Ela vai de um lugar, ela tá num lugar, ela vai pra outro lugar, ela vai pra outro lugar, ela vai pra outro lugar fazer as ações que ela tem que fazer. Aí toda vez que ela muda de lugar, tem meio que uma nova equipe que aparece pra ir com ela. Aí algumas pessoas morrem no caminho, aí ela chega em outro lugar e tem outras pessoas esperando por ela. E são muitos personagens, e alguns deles, ou eles vão servir só pra morrer, assim, pra ser soldado, pra ser NPC, né, como se fosse um videogame, que eles só aparecem lá pra depois acabar morrendo, e nem é um grande sacrifício. Ou não são mais falados, tipo, tem a Brienne. Eu não lembrava que ela tava nos Jogos Vorazes. A Gwendolyn Christie, ela tá nesse filme, ela tá na verdade no último, né, o Em Chamas Parte 2? Não, A Esperança Parte 2, Em Chamas é o segundo. Ela é uma espécie de general, ela tá lá pra uma cena de planejamento e depois ela nunca mais desaparece ou é falada. Apesar que Star Wars tem muito disso também, né? De eles estão lá, tem o núcleo principal, eles vão andando, encontram muitos personagens que são destacáveis um ou outro assim, mas que eles ficam lá e não fazem muita coisa. Então, críticas não necessariamente as vindo do livro, mas, né, coisas aí que eu não gosto muito. Personagens que são deixados de lado, que aparecem, são legais e são deixados de lado. Que aí eu posso fazer um gancho pra outro personagem da Gwendolyn Christie no Star Wars. O que fizeram com a Phasma? Porque introduzem um personagem com uma armadura tão legal pra ficar só de enfeite. E depois morrer. E depois voltar e ficar de enfeite e morrer de novo. Com isso, muitas adaptações acabam recorrendo ao recurso de excluir personagens ou mesclá-los em personagens semelhantes. Senhor dos Anéis faz isso. No Senhor dos Anéis, a Arwen tem muito mais espaço do que ela tem nos livros. Ela aparece bem pouco nos livros, mas nos filmes, principalmente naquela primeira cena que ela aparece, quando eles estão correndo dos Nazgûl, e ela aparece, ela pega o Frodo e leva ele pra Valfenda e faz aquela mágica pro rio virar um monte de cavalo pra atrasar os Nazgûl. Isso tem no livro, mas não é a Arwen que faz, é um outro elfo. Esqueci o nome dele, desculpa aí. É um outro elfo que ele faz isso, ele tem alguma participação ao longo dos livros, mas é pouca, assim, do tipo, tá, vou lá te ajudar então, tá? Então tá. E aí tiraram o personagem dele, colocaram na Arwen, que eu acho isso uma boa escolha, porque ela já tá lá, o Senhor dos Anéis já tem pouca mulher, então pelo menos dá uma coisa pra ela fazer, sabe? Pra ela ter um pouco mais de participação. Porque a Arwen, ela é bem... ela não faz nada. Ela só é o interesse amoroso do Aragorn. É bonito, mas é desinteressante. Por outro lado, a Elwyn nos livros é muito mais legal que nos filmes. E olha que nos filmes ela é muito legal. Mas o discurso que ela dá pro Rei Bruxo de Angmar nos livros é muito melhor que no filme. Olha só. Mas, dito isso, eu ainda queria que nos filmes do Harry Potter tivesse pirraça. Porque eu lembro que as partes dele eram muito engraçadas. Pelo menos pra Larissa do passado, faz tempo que eu não releio Harry Potter. E tem até nos jogos. Tinha até nos jogos de computador, pirraça. Não tem nos filmes. Que pena. Outra coisa que funciona no livro, mas no filme fica meio meh, mas funciona em série, é que nem eu falei, jornadas que vão resultar em alguma coisa, mas que elas parecem inúteis, entre aspas. Porque assim, um filme, ele tem 2 horas. Então você precisa contar uma história em 2 horas. Ou mais, assim. Mas aí são as exceções, né? Tem lá 2 horas e às vezes você precisa condensar coisas em montagens, né? Pra quem não sabe o que é uma montagem, pensa no Rock, que tem até as músicas das montagens de treino, as training montage dele, que são bem icônicas. Que montagem é um jeito de você reduzir um tempo, né? Fazer uma passagem de tempo através de música. E cenas picadas assim, que elas vão mostrar uma passagem de tempo, uma evolução de qualquer tipo do personagem. E então, do Rock, por exemplo, ele começa treinando, ele não é muito bom, aí toca aquelas músicas, aí ele vai ficando melhor, até que ele fica bom. Passou quanto tempo? 1 ano?
Mas pra você, telespectador, passou só 2 minutos. Se alguém não assistiu Rock e não sabe o que eu tô falando, provavelmente assistiu Mulan, por exemplo. Na hora que ela tá treinando, que ela começa ruim, aí o Li Shang tira a camisa e começa a cantar. Aí ela vai melhorando. Aí eles estão cantando, não tem diálogo, e ela vai melhorando até que ela fica melhor que ele. Isso é uma montagem, porque passou tempo. E houve alguma coisa que mudou. Que isso, por exemplo, é uma coisa que eu gostava muito no Crônicas de Nárnia. Eu li também todos os livros antes de ver os filmes. Inclusive, eu sou uma early adopter de Nárnia. Eu li quando era muito nova porque eu achei a capa bonita. E eu nunca mais achei livros com aquela capa. Li na biblioteca, né? Mas aí eu só tenho a edição única. Eu acho que nem meu é. Eu acho que eu comprei pra minha irmã e tá lá em casa. Eu precisava de um presente pra minha irmã e queria o livro também. E foi isso. O primeiro Crônicas de Nárnia eu gosto muito. Eu acho que é um bom filme. Que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu acho que é um bom filme. Inclusive, tem leões melhores que do Rei Leão. Leões com mais expressão. O Aslan tem mais expressão que o Simba. E o filme é de 2005. Aí foi pro Príncipe Cáspia. Achei ok. O Príncipe Cáspia não é meu livro favorito do Crônicas de Nárnia. Meu livro favorito é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E também A Viagem do Peregrino da Alvorada. E eu também gosto do Cavalo e Seu Menino. Eu lembro que eu gostei bastante quando eu li. Que é bem... uma side quest de Nárnia, por assim dizer. Então eu achei o Príncipe Cáspia mais ou menos. Aí quando chegou a Viagem do Peregrino da Alvorada, eu tava muito curiosa, porque eu gosto muito desse livro. Mas eu gosto desse livro porque tem justamente a jornada. Porque a Viagem do Peregrino da Alvorada consiste em visitar algumas ilhas. Aí o livro, cada ilha tem seu capítulo. Eles vão pra ilha, eles chegam na ilha, tem alguma coisa pra resolver na ilha, ou alguma coisa... É tipo videogame, sabe? Você chega no lugar, você conhece o lugar, você tem alguma coisa pra fazer, algum item que você precisa pegar, porque sim, e depois você segue viagem. E eu gosto muito quando tem isso, sabe? E é uma coisa que funciona muito em série, funciona muito em videogame, mas não funciona em filme porque chega uma hora que fica cansativo. Aí faz o quê? Mostra a primeira, começa uma montagem das outras ilhas e depois mostra a última, que provavelmente é a mais importante, assim, porque ela é a última. Aí também eles tomam liberdades que eu não sei. Eu lembro que eu não gostei. Eu lembro que eu achei que tava muito pesado nos efeitos especiais, que provavelmente não envelheceram tão bem. Eu não revi esse filme nos últimos 5 anos, eu acho. Faz tempo que eu vi esse filme. E eu lembro que eu não gostei muito. Eu já achei que ficaram gananciosos de fazer muitas continuações. E falando em ganância, se tem uma coisa que me irrita, é essa moda de dividir o último episódio em 2 partes. Começou com Harry Potter. E eu lembro quando começou com Harry Potter, porque eu já tava na internet. E eu achei o máximo, porque eu sou fã de Harry Potter. Mas eu acho que não precisava, sabe? Aí depois veio Crepúsculo, aí fizeram isso com Jogos Vorazes também. Aí com o Hobbit fizeram, mas depois virou 3. Ah, eu não quero nem falar do Hobbit. Eu não... Nossa, falando de adaptação, estatisticamente, se você parar, sentar a bunda e ler o livro do Hobbit, você, num ritmo de leitura normal, você acaba o livro primeiro do que se você sentasse para assistir os 3 filmes de 3 horas. Eu falo que muitos livros funcionariam melhor como séries, mas às vezes também não dá certo. Por exemplo, Deuses Americanos. Eu adorei a primeira temporada. Eu assistia toda semana, dava o meu jeito, né? Eu não tinha Amazon Prime no Brasil ainda, eu acho. E eu adorava, até porque eu gosto muito da Gillian Anderson, que fazia a mídia. Nossa, eu adoro ela. Foi um dos motivos de eu começar a assistir. Gostei muito da primeira temporada. Aí a segunda temporada, começou meio estranha. Aí saiu parte do elenco, aí teve umas mudanças, aí teve umas coisas que meio que não ia pra lugar nenhum. Aí eu fiquei irritada e fui lá e li o livro. E o livro, ele tem um final. Um final legal. O final é muito bom. O livro é muito bom, gente. Leiam. Neil Gaiman... Aliás, qualquer coisa do Neil Gaiman é boa, né? Até as coisas que eu gosto menos é muito boa. A coisa que eu menos gosto do Neil Gaiman é os livros da magia. E é bom. Então, né? Então, assim, às vezes o conteúdo existe, mas eles ficam querendo criar muita coisa em cima, o que não é ruim, tá? Eu não acho isso particularmente ruim. Isso dá certo em alguns momentos. Mas aqui eles tentaram esticar demais e parece que vai ter mais uma terceira temporada. Não sei de onde eles vão tirar a história, porque já tá bem próximo do final do livro, dos acontecimentos, assim. Eles trocaram a ordem de algumas coisas, tudo bem, eu não tenho problema com isso, porque manteve entretenimento e faz sentido dentro do que eles propuseram. Mas, assim,
não consigo ver passando da terceira temporada, sabe? E sem inventar mais coisa. E fica complicado, né? Quando ficam tentando pegar demais uma coisa, né? E isso também me leva a falar de o quê? Falar de Game of Thrones. Falar dessa que seria uma adaptação muito boa até a quarta temporada. Até a quarta temporada é uma adaptação muito boa. Aí começou a quinta temporada, aí começou os problemas. Principalmente com Dorne e principalmente com o núcleo da Sansa. São meus dois maiores problemas com Game of Thrones. Aí na sexta temporada parece que ela se recuperou. Até a quinta temporada tinha livro. E mesmo com o livro eles começaram a capengar. O que é, no mínimo, preocupante. Mal sabia o que tava por vir, né? A gente mal sabia o que tava por vir. Eu lembro que eu já fiquei muito irritada no episódio do casamento da Sansa. E eu parei de ver a série por um bom tempo. Aconteceu, eu fiquei irritada, eu e mais muita gente. Eu parei de ver a série. Eu só voltei a ver meses depois. E Game of Thrones foi uma coisa que eu sempre vi muito regradinha. Mesmo que eu já tinha tido lido os livros, era muito legal assistir. Era um evento, né? Assistir na hora certa pra comentar com o pessoal na internet ou com seus amigos na vida real também. Eu já tive de todas as experiências. Eu já assisti Game of Thrones com muitos grupos, né? Ela durou por 7 anos. Eu passei por muitos grupos de amizades nesse meio tempo. Muitos, né? Quem me pensa. Eu tive a oportunidade de assistir a série com pessoas diferentes e sempre é muito legal. Eu gosto muito dessa experiência de assistir coisas com outras pessoas. Mas aí na quinta temporada começou a dar aquela capengada, mas tinha umas coisas bacanas. Aí eu parei de ver por um tempo, voltei porque eu gosto de terminar as coisas. Naquela época eu tinha tempo pra terminar as coisas. Hoje eu meio que não deu, né? Paciência, né? Aí depois da sexta temporada foi muito boa. E essa temporada eles estavam meio livres, assim. Tinha umas coisas ainda dos livros pra colocar, mas tava acabando. E essa temporada terminou muito bem. A sétima começou bem. Mas lá pro episódio 4, que a Daenerys taca fogo em Porto Real, as coisas começam a desandar. E pra mim, o começo do fim foi aí, inclusive. Aliás, pra mim, o começo do fim do Game of Thrones, pra mim, foi o casamento da Sansa. Mas o que fez a série desandar de vez pra mim foi quando ela perdeu o primeiro dragão. O primeiro dragão que caiu, aquele plano inteiro, aquele episódio inteiro, é bem sem pé sem cabeça. O pessoal perdeu a mão, queria correr com o final. Eu não quero mais falar de Game of Thrones. Pra mim, acabou no final dessa temporada. Mas teria sido uma boa adaptação também se o George R. R. Martin terminasse de escrever os livros. Aí teria livro pra ser adaptação, né? Mas aí, meus amigos, é outra história. Eu anotei aqui também outras adaptações ruins. E adaptação ruim, Percy Jackson. Ai, ai. Outro livro também que eu li quando eu já era, aspas, velhas demais, porque ele tem um apelo infanto-juvenil e eu já devia ter meus 20 anos. Então, assim, eu ainda era jovem, mas eu não era infanto-juvenil. E eu lembro que eu li os livros muito rápido. Eu lembro que a minha prima ficou muito viciada e eu emprestei os livros delas e eu li, tipo, em 2 dias cada livro. Porque eles são muito fáceis. E eles introduziram todo um pessoal à mitologia grega. A gente não dá esse crédito pros livros, né? Muita gente foi ter interesse em mitologia por causa da série de Percy Jackson. E os livros são muito divertidos, muito divertidos. Eu gostei bastante deles. Não é um Senhor dos Anéis, mas é divertido. Agora o filme pra mim é uma lição em como não fazer filme, em como não adaptar coisas. Porque, olha, eles pegaram tipo um capítulo do livro e fizeram esse capítulo ser a história principal do filme. E tacaram os personagens lá e começaram a usar um monte de clichê de fantasia que já tinha sido estabelecido em outras mídias, por outros filmes. Foi uma grande bagunça. Bagunça. Tenho 2 também que eu nem sei como foi. Eu não tive nem coragem de assistir o Ladrão de Raios é o primeiro, o segundo é o... não lembro, não me importa. No hall de adaptações ruins temos Bússola de Ouro, que está se redimindo com a série His Dark Materials da HBO. Porque a HBO sabe fazer adaptação, né? Provavelmente sabia até o final de Game of Thrones. E eu tô achando bastante fiel. Eu não lembro direito do livro, porque eu li faz muito tempo o livro. Eu li faz uns 12 anos, assim. Mas eu tô achando fiel. Eu parei pra ler algumas coisas na internet sobre acontecimento, né? Pra os resumão, assim. Aqueles resumão bem descritivo. Pra lembrar da ordem que as coisas acontecem. Eu tô gostando. Também era uma coisa bem semanal, assim, pra eu assistir quando tava passando. E o problema maior do filme não é nem a adaptação, porque o filme ele poderia funcionar. O filme ele funciona até certa parte. O problema é que tiraram o vilão, porque o vilão da história é o Magistério, né? Que é meio que uma grande instituição controladora, ligeiramente ligada a valores religiosos e conservativos. O que isso significa? Fica a cargo da imaginação do leitor.
Então, o filme acabou tirando essa grande instituição controladora e acaba ficando sem vilão. E não é um problema uma história sem vilão, mas é um problema quando as coisas são extremamente urgentes. Por quê é tão urgente tudo? Por que não pode fazer isso? Por que não? Então fica meio sem sentido, que é o filme da Bússola de Ouro. Um pouquinho sem sentido. Pra concluir, eu acho que o melhor jeito de adaptar um livro é fazer uma minissérie, uma série limitada. Porque aí você consegue definir o tamanho que você quiser, de acordo com o tamanho da história, porque tem livro que é mais fino, menos coisa pra acontecer. Aí dá pra fazer um filme só, uma minissérie em 3 capítulos, que é 3 horas, ao invés de fazer um filme de 3 horas. Ou outras séries de livros, dá pra fazer seriado, aí cada temporada é um livro. Dá pra explorar mais, colocar as histórias paralelas, aprofundar mais em alguns personagens, assim. Eu acho muito interessante que tem várias histórias que os personagens coadjuvantes são mais interessantes que o personagem principal, que tem espaço demais. Harry Potter. Mas tem coisa que acaba funcionando pra filme. E tem muito filme que é adaptado de livro que a gente nem sabe, porque tem tanta coisa aí, gente. Eu tentei pensar em algum filme que é melhor que o livro. Eu não consegui pensar, porque também eu não li muito o livro, porque eu sou bem do nicho do ficção fantasia. Aí eu acabei não lendo muito. Ah, Drácula. Posso falar Drácula? Eu não li o Drácula inteiro, mas eu li 10 páginas do Drácula e fiquei de saco cheio, porque eu não gosto de formato de livro epistolar, que é o livro contado de cartas. Eu fico irritada. Então, Drácula de Bram Stoker de 92, com Gary Oldman, a Winona Ryder e companhia, é um ótimo filme. É enorme, eu acho que tem umas 3 horas, mas tem uma estética, ó, maravilhosa. Dizem que de todas as adaptações do Drácula é a mais fiel. Eu não terminei de ler o livro, então não sei, não sou juíza desse valor. Sabe o pior tipo de adaptação de livro? A adaptação gananciosa. Aquela adaptação que tem outros livros, ele adapta o primeiro livro, aí o filme termina com aquele gancho de o que será que vem por aí? E não vem nada, porque o filme é um fracasso, porque a adaptação fica ruim, aí não faz dinheiro, aí o estúdio não quer fazer mais, aí cancela o projeto. E aconteceu com Bússola de Ouro isso, ela tem um grande final em aberto e não rolou. Então, por isso que eu acho que vale a pena fazer filmes. Eu gosto mais de quando são filmes fechados em si mesmo, do que. Eu prefiro muito quando é filmes fechados em si mesmo do que filmes que acabam meio que em aberto e a continuação começa logo depois, ou filme que acaba e parece que acabou um episódio, sabe? Não que acabou um filme, porque fica aquele gancho e você quer ver e você sabe que vai continuar a partir dali. Dito isso, meu filme favorito é Senhor dos Anéis. Então, assim, né? Mas Senhor dos Anéis é um case de sucesso de um plano bastante perigoso, porque eles gravaram os 3 filmes de uma vez para lançar um em cada ano e foram assim milhões de orçamento. Falar milhões para filme é qualquer coisa, porque qualquer filme custa mais de $1 milhão, né? Porque é caro, gente, é caro. Mas assim, foram muitos milhões, muitas centenas de milhões. Não sei se foram muitas centenas de milhões, acho que foi uns 100 milhões, 120 milhões cada um. Não lembro agora de cabeça, mas foi muito dinheiro investido. Uma coisa que podia dar muito errado. Muito errado, muito errado. E deu certo. Sorte do Peter Jackson. E de nós, todos que temos essa grande obra-prima para assistir inúmeras vezes ao longo do ano. Inclusive, talvez eu vá assistir agora. E vocês? Qual a adaptação de livro favorita de vocês? Comenta lá no @filme.da.semana. Segue a gente lá. E até a próxima semana. Tchau, tchau.